Perfeito. Falar Então, de web browsers, professor, uau! agora eu vou falar dos web browsers, ou seja, os nossos navegadores de internet, né, que a gente usa e não dá nem um pouco de valor para eles, né? Então, qual o impacto dos browsers no metaverso? Ora, eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo o Google Chrome, eu estou vendo o Edge, o Opera, e etc. Aqui, posso afirmar que nenhum desses que estão mostrando aqui, seriam adequados para a navegação em mundos metaversais. Ainda hoje, com certeza, em futuro breve, todos eles vão estar adequados, mas ainda hoje não estão adequados. Então, vamos entender um pouco. Primeiro, a gente precisa entender que negócio é esse, né? O que é o web browser? Porque esse nome é que, na verdade, a gente chama de navegador de rede, navegador web, né? Navegador de internet, a gente chama de navegador, mas o nome técnico é o web browser. Web de internet, browser de navegador. Então, veja, aparentemente, ele é um sistema, ou seja, ele não é um programinha, na verdade, ele é um sistema, é um conjunto de programas integrados que trazem para nós uma solução. Então, quando eu instalo, eu venho lá o Windows 10, o Windows 11, já vem com o navegador nativo, o Edge da Microsoft, ok? Quando eu tinha Windows mais antigos, eu tinha aí outros navegadores da Microsoft, mas o que interessa é o seguinte, a ideia do navegador, ela surgiu lá atrás, ela veio, Timberlake criou a primeira visão de www com navegador, aí nós tivemos toda a história do navegador, mas que não nos interessa agora. O que interessa para nós é saber, hoje, metaverso, web que nós temos aqui, como é que funciona e por que isso aqui é importante. Isto é fundamental entender. Veja só, o navegador, em si, como um sistema sofisticado, ele tem várias etapas de funcionamento. A principal que todo mundo conhece, e a mais simples de ser identificada, é navegar. Eu instalo o navegador na minha máquina, tenho internet conectada, entro lá, aí uso o mecanismo de pesquisa, se eu uso o Google Chrome, vou lá, pergunto alguma coisa, falo, o nome do site, ou só um nome, ou então coloco sites que tem tal coisa, e o Google vai me trazer uma lista, etc. Então, eu faço uma pesquisa. Mas eu posso, não vamos esquecer que eu tenho a barra de endereço na parte de cima do navegador, e eu posso colocar a URL diretamente ali, escrever o endereço do site na https, barra, tal, barra, barra, colocar o endereço do site ali. Então, uma das ferramentas, uma das funções do sistema é pesquisar o DNS, Domain Name Serviço ou sistema de nome de domínio, né? Que é ir lá num determinado site e buscar, ele leva o nome, a palavra e busca o endereço IP para poder fazer a conexão. Então, eu tenho um tempo aqui, já um delay, um tempo, né, um atraso entre a pesquisa, né? Aí, depois que ele faz, que ele pegou o IP, ele tem um handshake, uma troca de, um aperto de mão, negociação entre o meu navegador da minha máquina, aonde eu estou, com o site que eu estou me conectando. O próximo passo é fazer uma negociação TLS, ou seja, a parte criptográfica, fechar o protocolo, dizer... Hoje o Google diz assim, esse site não é seguro se não tiver, se ele não for um HTTPS, mas se ele for um HTTPS, ele fecha o TLS e fecha a chave criptográfica e a comunicação entre a minha máquina e o site já vai acontecer criptografada. Obviamente, depois disso vem a resposta. A resposta é o quê? É um conjunto de dados que são mandados, são enviados da página do website que eu estou acessando para a minha máquina. Isso exige um equilíbrio de conexão TCP/IP, trânsito de dados, recebi pacote, respondo o que recebi, vou recebendo pacote,
e ele entra num sistema de controle de gerenciamento, de congestionamento, né? Gerenciamento, por quê? Eu não posso receber 2 pacotes e analisar sem ter as respostas. Eu vou recebendo os pacotes e vou fazendo análise de congestionamento. Aí eu tenho uma parte de análise de informações recebidas. Ou seja, está tudo certo, recebi, eu não tenho erro, não preciso pedir retransmissão, não tem nada, ok? Aí eu vou para a construção da árvore DOM. O que é a árvore DOM? A árvore DOM é um sistema, talvez a parte super importante da máquina é montar a estrutura lógica, como é que a página vai ser montada, é o esqueleto gráfico da página, né? Veja que uma página pode ter texto, imagens, etc. Então, eu tenho a pré-carga scanner que coloca texto nos seus lugares, no layout da página que eu vou receber no meu navegador, e coloca as imagens nos seus lugares, ele faz, então, a construção do CSSOM aqui, né? Uma sigla, depois nós vamos ver isso aqui com mais detalhe, mas ele coloca isto de uma maneira em que a construção da página ela está sendo preparada. Aí, se tiver chamadas de JavaScript, de chamadas de outros códigos, ele vai fazer a compilação do JavaScript. Aí ele monta o que ele chama de construção da árvore de acessibilidade. Até aqui, minha gente, eu não vi nada. Está acontecendo isto dentro do meu navegador e não apareceu imagem, nada na minha página. Eu entrei para carregar aquele site, tudo isso aqui está acontecendo e não apareceu nada. Minha tela está em branco ainda. Só vai começar a aparecer alguma coisa na minha tela depois que o motor de renderização, eu estou com a árvore toda montada, a estrutura da página toda concluída, aí eu tenho motor de renderização, me estabelece os estilos, os esquemas, pinta, põe as cores todas conforme ela está, todos os padrões de cores, imagens, som, tudo que tiver, composição da página, e compõe a página para apresentar para a gente. Acontece um monte de coisa aqui antes da imagem ser pintada, antes dela aparecer, ser composta na minha tela. Aí, a partir daí, eu posso ter o que a gente chama de TTI, a interatividade no tempo, ou seja, tem um link na página, naquela tela, eu vou lá com o mouse, clico no link, eu começo a ter interatividade com a tela que foi montada no meu navegador. Isso é tão importante porque, veja, a velocidade em que essas coisas acontecem, em especial a velocidade do motor de renderização, ela, né, na verdade, são 2 mecanismos fundamentais que a gente vai ver agora, mas a velocidade que isso acontece, ela é determinante para que a gente não tenha aquela história de eu estou olhando no mundo metaverso a paisagem, olho de um lado, montou a tela, estou olhando 3D aqui, vou olhar do outro, aí de repente dá uma parada e monta de novo. Então, esses buracos de imagem não pode acontecer, eu tenho que ter uma vida contínua. Então, eu dependo muito do navegador, do browser, para que eu tenha uma continuidade de visão adequada, né? Para que haja uma visão 3D e etc. Toda a estrutura de 3D depende deste motor de renderização que está na nossa máquina. Ele não está lá na internet, ele está no nosso computador. E se o nosso computador tem uma interface gráfica, uma GPU, tem um chip específico para processar imagem, ele vai acontecer isso de forma mais rápida. Apesar de hoje tudo aparentemente ser rápido, quando eu entro no mundo de metaverso com imagens de alta resolução em 3D, eu dependo do trânsito da internet, dependo do navegador ter capacidade de montar essa imagem para mim, independente do dispositivo que eu esteja usando, de óculos ou de computador, qualquer coisa, independe, porque eu dependo deste mecanismo aqui, chamado web browser, para montar as imagens. Então, isto é extremamente importante
e pouca gente deu valor para isso ao falar de metaverso. Vamos entender essa estrutura, então. Isso aqui é uma estrutura genérica de todo qualquer que seja web browser, tem isso. Eu tenho, quando eu carrego o navegador, eu aperto o meu ícone do navegador, ele carrega na minha máquina, me aparece a interface do usuário, que é o que eu vejo, é a minha estrutura de tela, barra de navegação, os menus, tal, é a minha estrutura de tela. Aí, dentro do mecanismo, eu tenho um motor do browser, um engine, um motor do browser, que está conectado a uma área de memória chamada persistência, é uma área de armazenamento. Por quê? Para carregar a página que ele vai acessar e vai trazer, ele precisa ter uma área de memória sob controle do navegador para armazenar esses dados. Assim como nessa área também ele vai armazenar cookie, vai armazenar outros dispositivos que estão aí. E veja que ele tem aqui uma estrutura de rendering, ou seja, de montagem, de renderização das imagens, né? Que é o motor de renderização, ligado ao mecanismo de Java, tá? E tem uma interface, né, do usuário de back-end. A interface é onde o meu mouse é controlado, onde eu coloco, onde o meu teclado é controlado pelo navegador, para ele poder entender o teclado, entender o mouse, entender o óculos, entender o que for. E aí eu tenho a parte de conexão de rede, internet, que é toda a parte de controle de internet. Então, esse mecanismo ele é genérico para qualquer navegador web. Vou falar um pouquinho aqui dos navegadores um pouco mais modernos, tá? Por quê? Tipicamente, um navegador web ele pode ter um único motor de busca, mas um único motor de busca não, um único motor de renderização. Então, aqui, ó, os principais motores de renderização. O que é um motor de renderização? É um software muito especializado que tem uma capacidade fantástica de cálculo matemático. Ele calcula, porque para montar uma tela, imagine uma estrutura de bits 0 e 1 chegando, eu tenho os strings chegando e eu tenho que converter aquilo em cor, imagem, posição da tela. Eu tenho um monte de coisa para funcionar. Tudo isso para ser montado, eu tenho um mecanismo. Esse mecanismo são chamados motores de renderização, né? Quando eu olho hoje esse desenho que está aqui à direita, que está duplicado aqui, exatamente duplicado, eu estou olhando uma visão do Google Chrome. Mas se eu olhar o Google Chrome, eu olhar o Microsoft Edge, por exemplo, que são os dois mais usados aí no mercado, ou olhar esses dois, são exatamente iguais. Por quê? O Edge hoje, o Edge da Microsoft hoje, ele é baseado no Chromium. Chromium é um código aberto que foi desenvolvido pelo Google, vou falar daqui a pouco, mas ele tem exatamente a mesma estrutura, só o I, né, a interface com o usuário, que é diferente de um para outro, tá? Que aí cada companhia construiu a sua interface de conexão com o usuário. Mas eu tenho sempre a estrutura do browser, aí eu tenho, quando eu mostro duplicado aqui, eu diria assim, não é só duplicado. Cada vez que eu clico numa nova aba do browser, do navegador, abro uma nova aba, ele vai me abrir um bloco inteiro desse aqui na área de memória com essa estrutura replicada. Por quê? Porque eu posso ter vários sites ao mesmo tempo e sites diferentes abertos no meu navegador. E posso mudar de um para outro, e ele tem que montar a página de todos. Então, ele é o quê? Ele precisa ter vários motores de renderização abertos ao mesmo tempo. Tudo isso consumindo o quê? Recurso computacional da nossa máquina. Computacional da CPU, para poder controlar o próprio sistema, recurso da GPU para controlar toda a estrutura gráfica, né? Eu vou falar daqui a pouco uma coisa para vocês entenderem aonde que isto vai, mas vamos entender assim. Hoje, quando eu falo do Google Chrome, eu falo de alguns
alguns, o do Edge e de vários outros aqui, ele usa um motor de renderização chamado Blink. Blink é um software aberto, código totalmente aberto, para quem quiser ver como funciona, está lá, é documentado, para quem quiser usar. Então, hoje, várias empresas estão usando o Blink dentro dos seus browsers. Existem hoje dezenas de web browsers, dezenas de navegadores, e a maioria está usando esses mecanismos aqui, né? O Blink, o WebKit, o Greco, o Trident, o Edge HTML, esses são os principais motores de renderização que conseguem montar a imagem. Obviamente que aqui existe uma concorrência entre eles, um é mais rápido, o outro mostra de um jeito, constrói a estrutura de DOM mais rápida, o outro consegue fazer uma série de coisas, né? O que nos traz um problema. À medida em que eu tenho dois navegadores que usam mecanismos de motores de renderização diferentes, eu posso ter uma apresentação na tela do mesmo website com pequenas variações. Então, o nosso web design constrói o nosso website bonito, aí vai rodar num determinado navegador, o website sai meio distorcido, não funciona lá direito, porque ele não foi projetado para aquele mecanismo de renderização. Agora, vocês imaginem o metaverso, com os problemas todos que tem de imagem 3D, o peso dessas imagens 3D, alta definição, a questão de som espacial, das pessoas poderem ouvir de onde que vem, o som vem da esquerda, vem da direita, vem da frente, vem de trás, de onde vem o som que eu estou ouvindo, né? O mundo tem 360, eu viro para qualquer lado, para cima, para baixo, eu consigo ver todos os lados e eu preciso ter, então, a sensação espacial. Isso precisa estar representado por esses mecanismos aqui, esses mecanismos de renderização dentro da máquina, que não renderiza só a imagem, mas o som também. Nós vamos estar fornecendo para vocês um guia, não aqui nesta aula, mas na próxima, porque senão vocês vão perder muito tempo com isso. É muito interessante, um guia com uma visão interna de um navegador moderno, né? Esse navegador que está sendo tratado aqui é o Google Chrome, está muito bem documentado, são 3 artigos aqui dentro da mesma pessoa, mostrando passo a passo como funciona, o que chama, vantagem, desvantagem, porquê, né? Então, o importante a gente entender é que essa história do metaverso e dos navegadores é tão importante, mas ele é tão importante que surgiu um movimento chamado Interop 2022, do qual participa a Apple, a Google, a Bootstrap, a Microsoft, Mozilla e uma série de outras empresas que desenvolvem web browsers, desenvolvem navegadores e que estão tentando padronizar APIs, forma de que todos os mecanismos funcionem do mesmo jeito, numa velocidade uniforme, para que ninguém possa entrar, eu vou ver o mundo, para ver o mundo metaverso XYZ, só vou ver com o Google Chrome, para ver o mundo não sei o que, só vou ver com o Opera, não vou ver. Então, para acabar com esse problema, eles estão tentando chegar num acordo entre as companhias para que isso seja resolvido. Ok? É muito, muito importante isso aqui. Agora, vamos entender o seguinte, nós estamos falando da Web 3.0, né? Estamos falando de DeFi, economia descentralizada, estamos falando de criptomoedas, tudo isso que a gente vai ver em profundidade depois em módulos para frente. Mas vamos entender aqui a questão dos browsers. Eu preciso ter um navegador hoje para navegar com tranquilidade na Web 3.0? Sim, eu preciso ter um navegador adequado que seja desenvolvido com o propósito de permitir uma navegação segura, uma navegação estável, né, em estruturas de HTTP/3 e em lugares que exigem criptografia forte, porque eu vou estar tratando com criptomoedas, com criptoativos de maneira geral, né? Então, é importante isso.
Aqui eu tenho uma lista de 8 navegadores, o Brave, Osiris, o Opera. O Opera é comum hoje, mas o Opera Browser comum já suporta o Web3. O Crypto Browser da Opera é outro, é um navegador específico para trabalhar com segurança, com criptomoeda, recém-lançado. O Break, o Puma, o Status, o Stake. Todos esses navegadores, tá, hoje concorrem no mercado para serem navegador Web 3.0. É importante a gente saber isso, que aqueles convencionais que a gente usa, principalmente o Google Chrome e tal, já está correndo atrás, melhorando, vão fazer, vão logo mais, sem alarde nenhum, nós vamos ter versão que suporta tudo, porque a Google não vai perder essa corrida, né? Não vai deixar que outros navegadores cheguem à frente do Google Chrome. Mas a gente sabe que essa é uma briga já de muito tempo, a briga dos navegadores, mas a gente tem que entender por que isso é importante para nós, como funciona, porque existe a dependência dos motores de renderização. Então, esse é o recado. Thelma, não sei se ficou claro aqui para você isso, porque não é um tema muito trivial, né, falar de web browser, né? Sim, mas, professor, o senhor explicou de uma forma muito nítida e tem que chegar nesses passos, né? A mágica não acontece. O que há por trás, né? Não é só a nuvem, não é só um acesso tão rápido. Tem esse combo que conta com a capacidade computacional do endpoint, né? Do device, no caso, nossos celulares ou computadores, e as plataformas, né, os nossos endereços, os nossos destinos na internet. Tá super bem explicado, são arquiteturas que, ó, checklist excelente para a gente poder avaliar as especificações técnicas, escolher melhor, né, fornecedores, na hora que se a gente for precisar terceirizar nosso desenvolvimento. Excelente, professor. Muito bom.